Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templar no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo meio de ressaca, né? Depois da paulada que nós levamos do Palmeiras, lá no Allianz. Mas nada que venha a preocupar no médio e longo prazo da temporada 2025. Um dos assuntos do vídeo. Hoje também vamos falar um pouco mais sobre a recuperação judicial do Vasco, afinal de contas, agora em outubro, é mês que está marcado para aquele encontro, né, o famoso encontro da aprovação do plano de pagamento aos credores, algo fundamental no processo de reestruturação do Vasco, no processo da revenda da SAF do Vasco. Vamos entrar opinando sobre a objeção do Fluminense. Ah, Fluminense, você está com medo. Também vamos falar alguma coisinha desse pós-jogo do Vasco Palmeiras, mas já focados, completamente focados em Vasco e Vitória. Jogo mata-mata elencado aqui pelo Templário no Campeonato Brasileiro. As duas próximas rodadas são jogos mata-mata. O Vasco precisa matar. O Vasco precisa de 6 pontos. Assunto também do vídeo. Mas antes de mais nada, por favor, aquele recado de sempre, né? Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, meu irmão. Recuperação judicial do Vasco, né? Em meio à aprovação, né, na quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, né, quando o Vasco consegue finalmente a aprovação para captar no mercado 80 milhões de reais para pagar credores, né, para pagar funcionários, fornecedores, né, para poder operacionalizar o Vasco, algo que já estava previsto lá atrás no plano de recuperação judicial do Vasco. O Vasco foi lá no mercado, curiosamente, foi com a dona Leila, né? A dona Leila acabou vencendo a licitação e conseguindo emprestar esse dinheiro para o Vasco operacionalizar a SAF, né? A SAF Vasco da Gama. Em meio a essa boa notícia, né? Nunca a gente pode comemorar um empréstimo, essa é a mais pura verdade, mas a gente precisa comemorar sim a entrada de recurso, né? De fluxo de dinheiro dentro do Vasco para operacionalizar o Vasco. Em meio a uma grande notícia, uma boa notícia, vem as notícias ruins, né? Com essa objeção do Fluminense à recuperação judicial do Vasco. Até certo ponto, pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com o doutor Gustavo Prado, que me auxiliou aqui no entendimento dessa objeção do Fluminense, se realmente existe uma proteção do Fluminense, existe essa proteção do Fluminense, né, junto ao crédito reconhecido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, CNRD, quer dizer, se o Fluminense é um credor do Vasco e existe um valor, né, que pela legislação já está sacramentado como uma CNRD, ok, o Fluminense tem o direito, né, tem o direito de fazer uma objeção se o Vasco está com um plano de pagamento aos credores com um grande deságio, inclusive deságio em uma CNRD. Aí, pelo que eu pesquisei e conversei com o doutor Gustavo Prado, né, realmente o Fluminense teria o direito de fazer essa objeção. O que eu fiquei recebendo com estranheza foi quando eu fui ver o valor que o Vasco deve para o Fluminense. Seriam apenas 140 mil reais referentes ao aluguel de Maracanã. Então acho que o Fluminense fez muito barulho para pouca coisa, né? Talvez um desespero, né, dos tricolores em ver que o Vasco está se organizando, está reduzindo a sua dívida, né, com a recuperação judicial, que isso vai, obviamente, impulsionar a venda do Vasco, né, da Vasco SAF, a revenda da Vasco SAF. Aquele apequenamento, aquele medo do tricolor fez com que eles entrassem com essa objeção. Se for só 140 mil reais, né? É um valor ridículo para o Fluminense. Mas, enfim, nada que o Fluminense fez não seja algo contra a justiça, algo contra o direito deles. E eu acho que já estava previsto, né? Se o Vasco tem um valor que é fixo, que não pode ter deságio e deu deságio, é como se ele tivesse dado boi à piranha, né?
é estratégia jurídica, vocês podem ter certeza disso. Agora, no mês de novembro, será um grande mês para o Vasco da Gama, para a gente com certeza chancelar esse plano de pagamento aos credores, e aí sim a gente destravando aos poucos a venda, a revenda da Vasco SA. Vocês podem ter certeza disso, torcedor do Vasco. Quanto ao Palmeiras, né, assim, resumidamente, sinteticamente falando, o Vasco entrou errado, né? O Vasco foi jogar fora de casa com uma das maiores equipes da América do Sul nos últimos tempos, né? Foi jogar num gramado que é grama sintética, que o Vasco não está acostumado. O Vasco tinha que ter entrado mais fechado, né? Tentando rifar mais a bola, jogando com transição, jogando com velocidade. Foi o que a gente conversou aqui, né? Antes da partida. Só que, infelizmente, o time Diniz, quis entrar em campo jogando de igual para igual. Aí, cara, não dá, né? Adaptação ao gramado, né? Jogando fora de casa, com uma das maiores equipes da América do Sul. Aí não dá, pô. Você tem que entrar fechadinho mesmo, né? E no contragolpe. Não tem outra estratégia, né? Para começar o jogo, os primeiros 30 minutos teriam que ter sido dessa forma. Que jogar diferente. Começou a tomar gol. O Vasco até que não estava jogando mal, mas aí começou por falhas individuais na sua defesa, né? Senhor Lucas Oliveira, você representa as péssimas janelas do passado do Vasco. Os erros individuais começaram, né, a punir o Vasco saiu de sintonia e poderia ter levado muito mais. Mas enfim, águas passadas, perder para o Palmeiras fora de casa, no atual momento do Palmeiras, não é nenhum demérito para o Vasco da Gama, né? Aliás, para nenhuma equipe. É bola para frente, focarmos agora no Vitória, casa cheia em São Januário, e fora de casa com Fortaleza. As próximas quatro rodadas, o Vasco precisa no mínimo de 2 vitórias, no mínimo, e o ideal são 3 vitórias. O Vasco tem jogos mata-mata, Vitória e Fortaleza, o clássico em Fluminense e Bragantino fora. No mínimo 2 vitórias e o ideal, 3 vitórias. Essa é a mais pura verdade. Nós vamos ficar acompanhando. Muito provavelmente teremos o retorno do Carlos Cuesta na zaga, né? Tem o retorno do Barros. Aí vamos ver quem que vai fazer a dupla com o Barros, que ele está muito bem, se é o Tietê ou é o Hugo Moura. Eu acredito mais no Tietê, que o Vasco está em casa, precisando vencer, vai querer mais agressividade. Muito provavelmente a gente entra com Tietê e Barros, né? E aí, senhor Diniz, você precisa avaliar o Verratti, né? O Verratti não está bem. A gente, torcedor vascaíno, é óbvio que torce para a recuperação do futebol do Verratti, dos gols do Verratti. Mas talvez a idade esteja pesando, né? O 3,7 por fazer, né? A má fase o persegue. Então precisamos avaliar, e avaliar bastante essa questão de manter, de insistir com o Verratti titular. Mais uma vez eu tenho certeza que ele vai colocar o Verratti de novo em campo, né? E vamos ver se com vitória em casa, o Vasco num jogo de abafo, o Verratti consegue desabrochar novamente nos gols a favor do Vasco da Gama. Então tá bom, gente, por hoje é só, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!